Olá pessoal, eu sou o professor Michel e iremos desenvolver a nossa primeira aula de Geografia no módulo 2 sobre o seguinte assunto: as inovações tecnológicas e do trabalho na Revolução Industrial. Então, vamos lá. Ao longo do tempo, nós tivemos uma grande evolução em vários equipamentos que nós utilizamos. Então, como nós estamos falando de inovação, um exemplo é o telefone, né? Uma criação do final do século XIX, mais especificamente em 1876. E aí algumas imagens de alguns telefones que foram evoluindo ao chegar ao que nós temos hoje. Bom, vamos iniciar então essa aula de uma outra maneira. Os seres humanos construíram, ao longo de sua história, uma quantidade enorme de equipamentos que facilitaram e facilitam o cotidiano. Conforme nós podemos ver aí os telefones, uma invenção do Alexander Graham Bell, né, e de Thomas Watson. Uma outra inovação é o automóvel, né? Ele acabou sendo criado aí e desenvolvido a partir do século XIX, também nesse final 1885, e esse automóvel, a criação do alemão Carl Benz, né? E nós temos aí alguns exemplos que demonstram essa evolução tecnológica do automóvel. Uma outra inovação tecnológica, uma outra evolução dentro da tecnologia foi o televisor, né? Onde suas primeiras transmissões ocorreram a partir da década de 1920, aí, portanto, o início do século XX. Esse televisor, com essas primeiras transmissões, estão aí alguns dos exemplos também que acabaram promovendo essa evolução desses equipamentos de alta tecnologia que nós conhecemos hoje, chegando até o televisor de plasma, de LED, entre outros modelos aí, né? Bom, então vamos falar um pouco sobre o computador. O histórico é um pouco mais vasto, mais amplo, tá? Mas vamos pegar alguns exemplos a partir aí do início do século XX. Essas são algumas imagens, portanto, dessa evolução dos computadores, embora tenha um grande histórico, e o nosso foco nesse momento não será exatamente esse, tá? Bom, pegando a primeira revolução industrial, a máquina de fiação, que acontece a primeira revolução industrial em meados do século XVIII, essa primeira revolução industrial, um exemplo de uma máquina de tear, e depois, ao longo do tempo, ela passou a ter uma evolução já a partir da segunda revolução industrial. Um outro exemplo aí da imagem. E hoje, como que nós observamos e vemos o avanço tecnológico da indústria? A indústria automobilística é um belo exemplo dessa terceira revolução industrial, que muda todo o padrão, não só da produção em si, né, e das inovações que auxiliaram essa produção, mas também muda o estilo de trabalho e do trabalhador. Ele precisa conhecer mais. Na sequência, nós podemos verificar uma imagem de uma cena de um filme chamado Tempos Modernos. Esse filme é um ícone, é uma arte mesmo, e que podemos ver e verificar nele todo o comportamento da sociedade, a mudança da sociedade e o que foi proposto ali dentro desse conceito, dessa ideia de inovação tecnológica e de dinâmica de produção. Hoje nós temos a robótica, né? E chegamos hoje à tecnologia dos celulares, que essa tecnologia, quando falamos dela, devemos pensar na técnica e dizer que a criação de uma forma é a criação de uma forma, um conhecimento que possa gerar inventos para melhorar as condições do trabalho, ou seja, na execução de uma atividade. E para completar, a tecnologia é o aprimoramento dessas técnicas que foram criadas anteriormente, tá? Então, procuramos mostrar essa evolução ao longo desses slides. Sendo assim, as revoluções industriais contribuíram muito para que as técnicas se aprimorassem e assim as chamamos de tecnologia na atualidade. Assim como as tecnologias foram aprimoradas com o passar do tempo, o trabalho também sofreu alteração, sofreu mudanças. E aos poucos, o que era realizado pelo homem passou a ser feito pelas máquinas. Então, esse homem, trabalhador, que tinha um certo conhecimento, foi adquirindo outros e suas relações de trabalho sofreram alterações, conduzindo parte dessa mão de obra ao setor de comércio, de serviços, devido ao elevado grau de tecnologia aplicada ao setor industrial. Então,
pelas imagens aí, o mesmo trabalhador que trabalhava lá numa máquina de tear é bem diferente do trabalhador que nós temos hoje, tanto na indústria automobilística quanto no desenvolvimento de software, por exemplo. Vamos lá para alguns exercícios, para a gente poder entender e compreender um pouco desse desenvolvimento e dessa evolução tecnológica ao longo dos tempos. No primeiro exercício, nós temos aí que foi produzido na UEL do Paraná. Essa união entre a técnica e a ciência dar-se sob a égide do mercado. E o mercado, graças exatamente à ciência e à técnica, torna-se um mercado global. A ideia de ciência, a ideia de tecnologia e a ideia de mercado global devem ser encaradas conjuntamente e, desse modo, podem oferecer uma nova interpretação à questão ecológica, já que as mudanças que ocorrem na natureza também se subordinam a essa lógica. É uma frase de um geógrafo chamado Milton Santos, o falecido Milton Santos, no seu livro, uma de suas obras, A Natureza do Espaço, publicado pela UCTEC. Bom, sobre o assunto, é correto afirmar: alternativa A. As mudanças que ocorrem na natureza independem do mercado, cuja influência se limita às produções humanas. Alternativa B. As transformações das diferentes paisagens do globo terrestre independem da ciência, da tecnologia e do mercado global. Alternativa C. Grande parte dos impactos ambientais está subordinada às relações existentes entre ciência, tecnologia e mercado global. Alternativa D. Para a exploração da natureza, numa economia de mercado global, ciência e tecnologia são dispensáveis. Alternativa E. As mudanças que ocorrem no mercado global devem ser interpretadas pela subordinação desta à lógica da ecologia. Então vamos ver agora qual seria a alternativa correta. No caso, a C. Bom, então vamos tentar fazer uma explicação rápida do porquê as outras questões são as questões incorretas. Na alternativa A, as mudanças manifestadas na natureza, de acordo com o texto, sofrem sim certa influência nas relações de mercado. Na alternativa B, as produções científicas, tecnológicas e mercadológicas exercem profundas transformações nas paisagens, como a exploração dos mercados dos recursos naturais e o crescimento do campo e das cidades. Na alternativa D, a outra que está incorreta, as relações tecnológicas e os consequentes avanços em ciência e tecnologia podem exercer um importante papel na transformação do modo como o homem explora os recursos naturais existentes. E a alternativa E, a outra que está incorreta, as transformações no campo do mercado não se baseiam nas condições ecológicas, e sim nas econômicas. Então, portanto, nos resta a questão verdadeira, que seria a C, como sendo o crescimento desordenado dos sistemas de produção podem sim exercer interferência sobre a dinâmica ambiental. Vamos ao próximo exercício. O exercício da PUC do Rio. A terceira revolução industrial, que vem se realizando nas últimas décadas do século XX, introduziu importantes alterações no sistema produtivo. Assinale a alternativa que não indica corretamente uma dessas mudanças. Então vamos às alternativas. Letra A. Transmissão instantânea das informações e formação de redes. Telecomunicações. Alternativa B. Realização de cálculos complexos em tempo cada vez menor. Informática. Alternativa C. Mudança no padrão energético. Energia nuclear. Alternativa D. Aceleração do tempo e aumento da capacidade de deslocamento de carga. Transportes mais eficientes. Alternativa E. Surgimento de novos materiais e adoção de novas técnicas. Siderurgia. Bom, nesse caso, qual a alternativa correta? É a alternativa E. Por quê? Na terceira revolução industrial,
proporcionou profundas modificações em vários aspectos da sociedade e do espaço geográfico. Telecomunicações, transporte, informática, avanços das ciências, entre outros, foram algumas delas. A siderurgia e seus materiais citados na alternativa E foram avanços que ocorreram nas etapas anteriores da Revolução Industrial. Então, por isso, essa alternativa seria a alternativa que não corresponde à questão colocada no exercício. Nós vimos então que a tecnologia, a respeito da tecnologia, falamos um pouco sobre técnica, sobre tecnologia, falamos sobre a terceira Revolução Industrial ou a chamada técnico-científica informacional, né, o que aconteceu no trabalho atual, que aconteceu algumas mudanças. Não nos aprofundamos nesse assunto, mas falamos um pouco sobre ele. E abordamos nessa aula sobre tecnologia e a ciência que vem mudando o trabalho de todas as pessoas em diversas atividades profissionais. Até a próxima aula e bons estudos!